A convidada da noite é a nossa amiga Joyce, minha nutricionista. E vamos estar falando hoje, também continuando a campanha, tá? A campanha Setembro Amarelo de Prevenção e Combate ao Suicídio. E hoje o tema é um tema bem diferente, mas que também tem muito a ver, né? E isso vai ser discutido muito ao longo dessa live, que é transtornos alimentares e o suicídio, né? Uma relação perigosa. Então tem muita coisa boa. Então, se eu fosse você, ia chamando geral, compartilhe essa live com todo mundo para a gente bater esse papo bacana. E você pode interagir, faça pergunta, deixa o teu comentário, que a gente vai passando assim para nossa convidada. Certo, gente? Então, sem mais delongas, Joyce, minha amiga, seja muito bem-vinda mais uma vez. Mais uma vez. Novamente. Então, Joyce, para quem não conhece, ela é nutricionista, ela é especialista em obesidade e emagrecimento. Como eu falei anteriormente, está fazendo um trabalho justamente comigo nesse processo de emagrecimento. Eu vou chegar lá, estou focado e vou chegar lá. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, minha amiga, seja muito bem-vinda. Eu quero deixar que você se apresente, né, para as pessoas que estão agora com a gente assistindo ao vivo e que depois vão assistir no IGTV e no nosso canal no YouTube. Então, fique à vontade. Boa noite, galera. Boa noite para quem está chegando agora. Quem está com a gente aqui, fica com a gente até o final, que o bate-papo de hoje vai ser muito produtivo, tá? Eu me chamo Joyce, como o Cacá já falou, sou nutricionista. Atualmente eu atendo mais no âmbito de consultório, tenho consultório aqui em Itamaracá, e sou especialista em obesidade e emagrecimento. Então, essa é a minha área, assim, que eu sou apaixonada, que também, Cacá, está bastante relacionada com transtornos alimentares, pouca gente sabe, mas são assuntos que se relacionam, porque transtorno alimentar não é só anorexia e bulimia, que a maioria das pessoas pensa, né? Então, existem uma série de transtornos que serão abordados também nessa live, entendeu? Então, vai ser muito massa. Então, gente, como a gente já falou e estamos frisando sempre, tá? O tema da live é transtornos alimentares e suicídio, né? Uma relação perigosa. E já para a gente aquecer as turbinas, já para a gente começar aí a adentrar no tema, eu quero lhe fazer uma pergunta, doutora. Qual a relação que existe entre esses dois temas de hoje? Vamos lá. Transtornos alimentares e suicídio. Qual a relação que existe entre eles? Uhum. De primeira, Cacá, quando você me convidou, né, para participar assim, dessa live, enfim, eu até fiquei assim, um tema que relacione suicídio e nutrição. Aí eu fui, na hora eu me lembrei, não, transtorno alimentar. É um assunto que realmente ele está relacionado diretamente, tá? Por quê? Então, muita gente não sabe, mas essa relação íntima de transtorno alimentar com suicídio, ela está relacionada justamente pelas chances que essas pessoas portadoras de transtorno alimentar, elas têm de desenvolver a depressão, entendeu? Então, quando essas pessoas elas tendem a desenvolver a depressão, elas também têm uma tendência a cometer um ato suicida. Então, assim, está totalmente relacionado. Tá travando, gente? Então, assim, tá perfeito. Pode ficar tranquila. Posso continuar, né? Continue. Foi, só travou aqui pra mim a imagem, mas tudo bem. Aí eu vou continuar. Enfim, e eu tava pesquisando pra cá e saiu um artigo agora, que inclusive foi feito aqui em Pernambuco, na Federal, que foi feito com alunos do curso da área de saúde. E o que é que foi constatado? Que 17% desses alunos, cerca de 17%, eles tinham essa depressão, justamente a depressão. 13%, cerca de 13%, vindo alguma coisa, tinham uma tendência a cometer um risco de suicídio. E 7% eles tinham transtornos alimentares. Ou seja, depressão, suicídio e transtorno alimentar são assuntos que estão totalmente relacionados. E precisa ser falado. Precisa bastante. Tanto que eu estava pesquisando, né? E eu fiquei até assustada, Cacá, porque cerca de 7,5% de pessoas que têm anorexia, no caso assim, a pessoa ela tem um risco de cometer suicídio 7,5% maior
se ela tiver bulimia e 31 vezes o risco é maior se ela tiver anorexia. Então, realmente é bastante sério, entendeu? O risco de suicídio em si, na população geral, ele já tende a ser alto. E nas pessoas que são portadoras de transtorno alimentar, tende a ser muito maior, entendeu? Então, é um assunto que realmente precisa ser abordado e que é pouco conhecido. Até eu, como nutricionista, nunca, assim, tinha associado essa relação, entendeu? Precisa realmente mesmo ser falado. Especificamente nesse mês, né? Que é setembro. Isso. É por isso, Joyce, que a gente resolveu fazer essa campanha. E algumas pessoas estão ficando surpreendidas, porque cada especialista que vem conversar sobre um assunto, embora aborde a temática suicídio, mas aí cada um traz uma vertente diferente, traz uma linha de pensamento diferente, e as pessoas ficam maravilhadas, porque ainda é um tabu muito grande. Você falar sobre isso, algumas pessoas têm aquele mito de que quando você fala em suicídio, você está incentivando as pessoas a se matar. E não, ao contrário. Então, ontem estivemos com o pastor Damesso, ele justamente falava sobre isso, né? Foi feita uma pergunta, o que conversar, né? Aproveitando, né, nessa temática do Setembro Amarelo, o que conversar com as pessoas sobre isso? E aí ele deixou bem claro, conversar mesmo sobre o assunto, né? Então, eu peguei alguns dados antes de a gente começar a adentrar nos assuntos que a gente preparou como roteiro, só para vocês perceberem que por ano, cerca de 800 mil pessoas cometem atos de suicídio. Se matam através de suicídio. Tiram sua própria vida. 800 mil pessoas por ano no mundo. Ou seja, isso equivale a 40 segundos. A cada 40 segundos uma pessoa morre. Veja só os dados. São dados, gente. Como a doutora falou aí, os artigos que saem, são artigos atualizados. Então, a cada 40 segundos, a gente está conversando aqui há aproximadamente quase 10 minutos, imagine quantas pessoas já não tiraram sua própria vida. Eu fiz um cálculo rápido aqui, Joyce. Em 1 hora de live que a gente conversar, cerca de 90 pessoas no mundo tiram sua vida. Em 1 hora de live. Então, isso é muito sério, gente. É muito sério. Muito sério, que tem que ser combatido, que tem que ser, sabe? As pessoas têm que falar, tem que cuidar mesmo. A pessoa ali tá. Tem que ser comunicado, porque é fundamental. E aí, a doutora falou da questão da bulimia, isso é muito sério, né? Principalmente entre as mulheres. Principalmente entre as mulheres, tá? Mas a gente tem perguntas, temos interações, já eu faço as perguntas. Mas vamos lá, doutora, para a gente fundamentar aqui o tema, o que são transtornos alimentares? Vamos lá. Transtornos alimentares, Cacá, eles são transtornos psiquiátricos, mas eles estão diretamente relacionados à nutrição, por quê? Porque eles interferem no comportamento alimentar. Ou seja, por isso que o tratamento de um transtorno alimentar, ele tem o psicólogo, que é fundamental, a presença do psicólogo, e do nutricionista, além do médico, né? O médico para tratar, no caso, as complicações, mas o psicólogo e o nutricionista têm que estar juntos ali. É um trabalho multi, entendeu? Fundamental, porque interfere diretamente no comportamento alimentar. E existe uma série de transtornos, tá? Uma série de transtornos. Todos eles vão depender tanto para tratar, no caso, né, do psicólogo, quanto do nutricionista. Muito bom. Deixa eu só aproveitar o comentário do Sólio que eu gostei. Ele diz o seguinte: Sólio é de São Paulo, ele é coach, vai estar com a gente aqui segunda-feira. E ele diz o seguinte: você pode ajudar a salvar uma vida clicando no aviãozinho e encaminhando essa live para os seus amigos. Muito obrigado, Sólio, pela sua contribuição. E isso é uma verdade, tá, gente? Porque se você pegar, vai ter muita live falando sobre como ganhar dinheiro, sobre motivação, sobre tantas coisas, mas poucas são as lives que estão tratando desse assunto. E a doutora aqui atendeu o nosso pedido e está aqui justamente para tratar desse assunto com vocês. Então, já aproveitando esse contexto dos transtornos, quais são? Então, eu conheço 3, eu sei que você vai falar mais, mas me corrija se eu estiver errado. Eu sei que Quais são? Eu conheço a anorexia, eu conheço a bulimia e, eu até anotei aqui, eu fiz uma filinha, uma cola, tá? A compulsão alimentar. Eu conheço esses 3. Pouca gente sabe, mas também é um transtorno alimentar. Não é isso? É bastante comum. Acertou. Parabéns pra mim.
principalmente em obesos. Por isso que eu, como nutricionista, como meu público-alvo é quem me procura mais, né, no caso, busca emagrecimento, então, diariamente, Cacá, no consultório, eu lido com pacientes compulsivos. E muitos nem sabem que são, entendeu? Aí, eu estou aplicando agora o questionário. Quem veio para mim hoje sabe. Eu vou até comentar ele aqui. O questionário de compulsão alimentar, entendeu? Para poder identificar se o paciente realmente tem. Muito bom, excelente. Mas, enfim, sobre os transtornos, né? Existem alguns que, com certeza, pouquíssimas pessoas conhecem. E até eu só conheci na época de graduação. Mas, enfim, tem o transtorno alimentar, né? Que é o compulsivo periódico, que é TCAP, que é justamente da compulsão alimentar. Ou seja, a pessoa ela não tem esse controle, ela começa descontroladamente e não consegue parar, entendeu? E depois desse período vem a culpa, que não era para ter comido essa quantidade toda, entendeu? Então a pessoa come exageradamente, grande quantidade de comida, bastante, e depois se arrepende, entendeu? Só que é importante destacar que na compulsão alimentar a pessoa não induz vômito, não usa laxante, não usa nenhum método compensatório. Ela apenas come em excesso e fica com esse sentimento de culpa. E o quadro de compulsão alimentar ele é maior em obesos, entendeu? Justamente por essa falta de controle e não conseguir parar de comer, entendeu? Come fora de hora, come sem estar com fome, enfim. Excelente. Aí vou citar outros. Deu para entender esse, né? Deu. Pronto. Vou citar outro. Tem um que é pouquíssimo conhecido, que é transtorno de ruminação. Ruminação? Que é isso? Ruminação. Transtorno alimentar de ruminação. Ruminação. Certo. Então, ele é bem exótico. Consiste, quando a gente mastiga, né, o alimento ele vai para o estômago. E esse transtorno, a pessoa ela força, entender-se, o que está no estômago, no caso, foi digerido já, né, no estômago, para trazer novamente para a boca, entendeu? Que já foi digerido esse material. E daí ela pode cuspir ou ela pode remastigar e engolir, entendeu? Esse transtorno ele não é tão comum assim. Ele é mais comum em lactentes, crianças que estão sendo amamentadas, entendeu? Com leite materno. E ele é mais comum nesse. E geralmente, qual é o quadro? Desnutrição, justamente porque não vai absorver os nutrientes. A criança, na maioria das vezes, vai regurgitar o alimento e o corpo da pessoa não vai absorver porque vai estar jogando fora, entendeu? Normalmente é cuspido, entendeu? Mas algumas vezes é remastigado e engolido novamente. E além de que esse bolo que está lá no estômago, quando ele vem mais ácido, né? E pode causar erosão na garganta. Outro transtorno também, ortorexia. Já ouviu falar? Não. Esse daí ainda tem gente que conhece. Já ouviu? Não. Não, né? Logo. A ortorexia, Cacá, ele é um transtorno que pouca gente conhece também. Só que a pessoa, ela tem essa fixação em ser saudável. Entendeu? É uma pessoa que geralmente, como é que começa esse transtorno? A pessoa, ela começa a, só vou comer o que é puro. Aí começa, tira gordura saturada, tira transgênico, tira açúcar, tira gordura trans, sai tirando tudo. Entendeu? Até aí tudo bem. Só que quando isso começa a influenciar na saúde mental da pessoa, já é um transtorno. Ou seja, a pessoa ela fica tão complexada em ser saudável que ela começa a se isolar. Entendeu? Ela se isola, ela não quer sair. Só ela que pode fazer a comida dela, porque ela sabe exatamente como foi feito. O corpo dos vegetais tem que ser exatamente do jeito que a pessoa fez. Os utensílios têm que ser específicos, entendeu? Então já fica uma fixação em ser saudável que não é, entendeu? Que acaba que não é saudável porque você vai perdendo essa qualidade de vida, saúde mental, enfim. Não socializa, começa a se isolar, isso não é saudável. Outro transtorno também, pica-malácia. Esse daí muita gente sabe, mas não sabe tudo. É mais comum em grávidas, gestantes, que tem esses desejos exóticos, entendeu? De comer substâncias que não são comestíveis. Por exemplo, já ouvi muito
gestante que teve vontade de comer barro, de comer telha, isso é verdade. Isso é um transtorno alimentar que é bastante sério também, porque ele pode causar infecções, perfuração no intestino, obstrução intestinal também, entendeu? Porque é uma coisa que não é para se comer, minha gente, entendeu? Mas é um transtorno, não é frescura, não é nada. É um transtorno. E assim, é pouco estudado, assim, tem poucos estudos na área, e não se sabe ainda o que é que vai causar essa vontade de comer coisas exóticas, entendeu? Não se sabe. Deixa eu ver outro transtorno também. Tem a vigorexia. Esse daí também é pouco falado, pouco comentado. Como que é esse? A vigorexia, o indivíduo é mais em homens, tá? Esse transtorno. Os indivíduos, eles têm uma musculatura desenvolvida e são fortes, tá entendendo? Malhada. Só que eles se enxergam fracos e pequenos. Eles têm uma distorção da imagem, entendeu? Então, o que é que eles fazem? É anabolizante, suplemento em excesso, enfim, várias coisas na tentativa de aumentar a quantidade de massa magra, quando que, na verdade, já é bem desenvolvido, entendeu? E eles começam a querer se isolar, fica nessa ficção de querer ser forte. Deixa eu ver se está faltando mais algo. Falei compulsão alimentar, falei ortorexia, falei vigorexia, falei picamalácia, eu acho que eu falei tudo. Aí tem a anorexia e bulimia, né? Que são já vai falar. Já vou falar, os mais que estão relacionados com isso. Perfeito, muito bom. Então, justamente você falou de vários, né? Eu já tinha até dado uma lida rápida, mas assim, não me atentei a todos esses detalhes que você acabou de expor pra gente. Mas aí, como você já deixou bem claro para todo mundo, existem 2 que são relacionados diretamente ao suicídio. E aí você poderia dissertar pra gente aí? Outro transtorno que tem alguns pacientes meus que têm esse transtorno, que muita gente também não sabe que é o transtorno alimentar restritivo evitativo. Ou seja, a pessoa ela não tem o interesse em se alimentar e ela opta por escolher os alimentos com base nas características sensoriais. Um exemplo, cor, textura. Tem gente que não gosta de nada que é crocante, entendeu? Se for um legume mais al dente, não come. Tipo cenoura, assim. Tem gente que não gosta de nada que é verde. Tem gente que não gosta de nada que é laranja. Tem muito isso também, entendeu? Que é um transtorno. E tem muito em crianças também. Geralmente, em crianças, causa esse quadro mais de desnutrição mesmo. A criança não tem o interesse em se alimentar. E também não é estimulada pelos pais, né? Que é bastante crucial. Entendi. Então, doutor, aproveitando, quais são os 2 que têm relação direta com o suicídio? Eu citaria 3, cara. Porque tem a anorexia, tem a bulimia e a compulsão alimentar também. Mas a compulsão alimentar, ela está dentro da bulimia. Porque lembra que eu falei dos pacientes que têm bulimia, eles são... Eu acho que eu não falei ainda, mas enfim. Os pacientes que têm bulimia, eles são compulsivos. Entendeu? Eles têm essa compulsão alimentar, enfim. Então, o que eu falei foi o seguinte. Paciente compulsivo, ele não usa método compensatório, ou seja, não induz vômito, não toma laxante, não faz nada, ele apenas come em excesso e se arrepende, entendeu? Então, a compulsão alimentar, ela está dentro da bulimia. E ela pode causar também uma depressão. Pela pessoa, ela se sente excluída, ela se sente que não está se enquadrando nos padrões. Então, ela começa a ficar triste, ela se isola. Daí é um gatilho para ela cometer o suicídio, com certeza. Porque ela vai se isolar, vai ficar depressiva, enfim. Pode cometer o suicídio. Então, eu citaria esses 3 principalmente, tá? Mas não significa dizer que a pessoa que tem vigorexia, por exemplo, ela não venha cometer um suicídio. Mas, por via de regra, todos os artigos que eu li cita anorexia e bulimia. Eu estou citando compulsão porque está dentro da bulimia. Tá? Entendi. Tranquilo. Muito bom. Obrigado, profissional aí na presença. Muito bom. Então, deixa eu só fazer uma outra pergunta, que assim, eu sempre tive essa dúvida, talvez seja a dúvida de muitas pessoas. Existe alguma diferença entre bulimia e anorexia? Porque no meu entendimento como leigo, para mim era tudo a mesma coisa, mas não é, não é? São diferentes. E muita gente tem essa dúvida de não saber diferenciar. Mas hoje
que tá aqui só vai sair dessa live já sabendo diferenciar. Entendeu? Então, vamos lá. Anorexia. Tô anotando, viu? Tô anotando a aula. Sempre que falar anorexia, Cacá, lembra de uma pessoa que tem um peso bem abaixo, aquela pessoa bem magrinha mesmo, tá? Essa pessoa anoréxica, ela vai ter uma distorção da imagem corporal. Ou seja, por mais que ela esteja abaixo do peso, visualmente ela vai se enxergar gordinha, entendeu? Ela não consegue se enxergar do jeito que ela é. É uma distorção da imagem corporal. E essa pessoa, ela começa a evitar, parar de se alimentar, entendeu? Passa por longos períodos de jejum e fica nesse período de privação, enfim. Mas não significa dizer que um paciente que tem anorexia, uma pessoa que tem anorexia, ela não sinta fome, muito pelo contrário. O hormônio da fome, que é a grelina, ele está elevado na pessoa que tem anorexia. Por quê? Porque o corpo está implorando por comida, entendeu? Então, é o corpo implorando por comida e a pessoa recusando com medo de engordar. Então, a anorexia tem uma distorção da imagem. Já na bulimia, a bulimia está relacionada com compulsão alimentar. Então, a pessoa ela começa a comer em excesso. Daí, o que acontece? Ela sente culpa por ter comido e ela começa ela utiliza, no caso, um método compensatório. Que seria isso. Eu já falei, mas eu vou repetir. Seria a indução de vômito, uso de laxante ou diuréticos também, na tentativa de se livrar dessas calorias em excesso. Então, ela faz uso de um método compensatório, entendeu? Então, para ficar mais claro para vocês, o método de controle de peso na anorexia vai ser a privação alimentar ou diminuição da ingestão. Ou a pessoa para de comer, faz uma refeição por dia, com pouquíssimo mesmo, entendeu? Ou a pessoa para de comer ou diminui a ingestão, por bem pouco. Já na bulimia, o método de controle de peso vai ser o método compensatório, que vai ser indução de vômito, laxante ou diurético, tá bom? Porque ela acha que ela fazendo isso, ela vai diminuir as calorias que ela ingeriu. O peso, super importante para diferenciar. O peso de uma pessoa anoréxica vai ser sempre abaixo do peso. Vai ser uma pessoa extremamente magra, realmente. Já uma pessoa com bulimia, ela tem um peso normal. Ela é uma pessoa normal, entendeu? Muita gente nem consegue diferenciar por conta disso. Porque aparentemente é uma pessoa normal, inclusive eu já tive bulimia. E normal, e tipo, comia em excesso e me arrependia, inclusive, ficava nesse ciclo vicioso, não consegui parar a compulsão. Outra coisa também, a pessoa que tem anorexia, ela raramente, uma coisa muito rara, ela vai ter uma crise compulsiva, porque ela tem esse autocontrole muito grande, tá? Ela consegue controlar realmente, mesmo morrendo de fome, ela diz, eu não vou comer para não engordar. Já a pessoa com bulimia, ela não tem esse controle. Ela começa a comer descontroladamente, sem parar, e depois sente culpa. Tá dando para entender, gente? Perfeito, perfeitamente. Então, mas também tem uma diferença que é crucial. A pessoa com anorexia, ela não percebe que ela precisa mudar. Ela não consegue enxergar isso. Para ela tá tudo normal, ela está gorda e ela precisa parar de comer, ela tem que restringir para poder emagrecer. Já a pessoa com bulimia, ela tem a consciência de que tem que mudar, entendeu? Mas também ela não consegue por conta da compulsão. É muito difícil. Então, realmente precisa de ajuda, tanto a anorexia quanto a bulimia. O risco, a taxa de suicídio sempre é maior em quem tem anorexia. Justamente por quê? Porque a pessoa não consegue enxergar que precisa mudar, entendeu? Na anorexia, eu falei no começo da live, a taxa de suicídio. Então, a taxa de suicídio, ela é 31 vezes maior em quem tem anorexia. Já em quem tem bulimia, é 7,5, entendeu? A taxa de suicídio maior, menor, em comparação à população geral, entendeu? Então, vê como é bem maior em quem tem anorexia. Porque ela não percebe que tem que mudar. Então, deu para entender, gente? Perfeito. Muito bom. A gente fica aqui só observando, porque realmente é muita informação boa. Eu não quero comer para não engordar. Mas, Josilene, o que é que tem que ser levado em consideração? Que o processo de emagrecimento, para você emagrecer, você tem que se alimentar bem.
Porque não adianta, minha gente, perder peso e ficar com deficiência nutricional. Eu sempre falo isso para os meus pacientes. Então, quanto mais restritiva a dieta, maior a probabilidade de ter uma deficiência de nutrientes, porque fica mais difícil eu bater a meta de cálcio, de ferro, de vitamina A e de todas as vitaminas que existem. É muito mais difícil, porque a dieta está extremamente restrita. Então, é necessário polivitamínico ou manipular alguma vitamina individual, entendeu? Por isso que eu utilizo o questionário de sintomas que eu fiz contigo, tu lembra? Isso. Os sintomas para ver quais as prováveis deficiências que você possa ter, né? Isso eu faço durante a minha consulta. E daí, no cardápio, eu adiciono alimentos fontes. Mas quando a dieta está muito restrita, o que é que eu faço? Eu teve um polivitamínico, alguma coisa assim. Porque tem que emagrecer, minha gente, mas tem que emagrecer com saúde, não adianta. Emagrecer, ficar magro e tá deficiente, né, de nutrientes. Aí vai se tornar uma pessoa anoréxica, né? Vai emagrecer, vai sempre se ver gordo ali, vai estar emagrecendo, sem nutrientes, sem qualidade de vida, né? Pois é. Então, vamos lá. Então é isso aí, gente. É isso aí. Receba aí o conselho da nossa nutricionista. Ela é especialista, então ela sabe do que está falando, ela tem propriedade no que está falando pra gente aqui. O pessoal está dizendo aqui, que aula! Pois é, uma aula que muitas vezes muita gente não dá valor, mas é uma aula que é gratuita. Geralmente você paga para isso. Aí você está tendo uma aula grátis na palma da tua mão. Verdade. Então vamos lá. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você falou que o grau de suicídio numa pessoa anoréxica é muito maior do que numa bulímica, não é isso? Isso. Mas por que, assim, saindo um pouquinho da anorexia, que depois a gente se aprofunda um pouco mais, mas por que pessoas bulímicas ainda cometem atos suicidas, né? Uhum. Por que justamente, é mais comum que tem anorexia, mas não significa dizer que quem tem bulimia não cometa. Até porque, comparado à população geral, ainda assim é muito maior, é 7,5% maior, entendeu? A taxa de suicídio. Justamente pela insatisfação corporal. Fica assim, eu quero me enquadrar no padrão que eu digo, não, esse é o corpo. Então, eu estou dando um exemplo para ficar mais claro. Certo. Então, eu quero me enquadrar nesse padrão aqui, Gisele Bündchen. Só que o meu biotipo, ele não permite. As pessoas, elas precisam entender isso. Que tem biotipo que não permite. Meninas, um exemplo, que tem um quadril largo e querem ficar super seca. Não tem como, gente. Não tem como. Então, o que é que acontece? Essa insatisfação corporal, ela faz com que eu me sinta, excluída. Eu não consigo, eu faço de tudo, não consigo me enquadrar. Daí, o que é que acontece? As pessoas tendem a ter essa depressão, entendeu? Devido à insatisfação corporal. Daí, elas começam a se isolarem, enfim, né? Param de socializar com as pessoas, ficam isoladas, fazem uso de métodos compensatórios, no caso das pessoas com bulimia, e pode chegar ao ponto, né, da pessoa cometer um ato suicida, justamente por isso. Por se sentir tão insatisfeita, por sentir que fez de tudo para mudar e não conseguiu. Entendi. Você acredita, aqui uma opinião, uma pergunta pessoal, tá? Você acredita que a mídia, né, justamente nessa questão dessa proliferação do corpo perfeito, sabe? Do modelo perfeito. Será que a mídia ela não contribui muito também para isso, não? Para essas tomadas de decisão dessas pessoas? Bastante mesmo. Porque, assim, quando a gente vê, é muito ruim, assim, um exemplo. Eu tô acima do peso. E eu vejo que tem aquele é o corpo perfeito, é o corpo do verão. Uma marca de... Agora não, agora tá mais, graças a Deus melhorou. E tem muita questão, assim, de não ter esse padrão. Tanto que, se você observar agora os comerciais, eles botam vários tipos de corpo de mulheres. Entendeu? Então, tem aqui mais cheinha, tem aqui o quadril mais largo. Não é só aquele tipo esquelético, aquele tipo de modelo mesmo, entendeu? Então, isso gera bastante. Porque a mídia expõe um corpo que tem que ser perfeito. Só que as pessoas, elas são diferentes. Tem a questão da genética, tem a questão do biotipo, que é genético também, enfim. E isso contribui bastante para causar essa insatisfação corporal. A partir do momento que eu pego uma foto de uma pessoa que eu vejo na internet, ou então que está em uma campanha de biquíni, de alguma coisa, e eu digo, eu quero esse corpo para mim,
entendeu? Eu já estou me frustrando justamente por não me aceitar. Eu tenho que ser o quê? A minha melhor versão. E não me comparar a outra pessoa. Isso acontecia muito comigo quando eu era gordinha, né? Aí eu ficava vendo, não, mas eu quero ter o corpo assim, mas tipo, eu não estava me aceitando, entendeu? E justamente essa autoaceitação é que vai fazer com que você busque a sua melhor versão. Então, a partir do momento que eu quero ser melhor, eu vou buscar fazer de tudo, treinar, me alimentar bem, para buscar ser a minha melhor versão, independente de existir um padrão de corpo perfeito, que na verdade não existe. Entendeu? Muito bom, muito bom. Sim, a gente fica encantado porque as informações são muito precisas e é muito importante. Tá? A Nielza está dizendo assim, e a baixa estima também contribui. Justamente. Também, contribui muito. Corporal. Nenhuma pessoa que está insatisfeita, de verdade, ela vai estar com a autoestima elevada. Se eu não me aceito, se eu estou insatisfeita com o meu corpo, entendeu? Então, está totalmente relacionado. A baixa autoestima, depressão, transtorno alimentar e suicídio são coisas que andam ali, ó. Muito bom, perfeito. Deixa eu lhe fazer uma outra pergunta, essa está fora do script também, mas me veio agora esse pensamento. Por que o índice de pessoas anoréxicas e bulímicas são maiores no sexo feminino do que no masculino? Existe alguma diferença? É hormonal? Sabe? Eu sempre tive essa curiosidade, porque, por exemplo, doutora, rapidinho, quando a gente vê filmes, quando a gente vê documentários, quando a gente vê alguma entrevista, a gente percebe, na grande maioria, quando vem falar de bulimia, só entrevista mulheres. Quando vem falar de pessoas anoréxicas, de bulímicas, geralmente é só mulheres. Raramente você vê algum homem que sofre desse... Por que isso, doutora? Por que isso acontece? Sim. Isso acontece, Cacá, porque as mulheres, naturalmente, elas tendem a se preocupar mais com o corpo. Então, o público feminino, ele é muito assim, mulher é muito de comparar, entendeu? Então, tipo, se eu tenho uma amiga, alguma pessoa que está num corpo bom, e eu me acho que eu não me enquadro, então isso já é um gatilho para eu cometer alguma atitude, no caso, né? Ou privação alimentar, ou método compensatório, enfim. Justamente porque as mulheres, elas tendem a se comparar muito umas com as outras, entendeu? E também se sentirem mais insatisfeitas. Mas assim, eu até assisti um documentário uma vez que os homens, a taxa de anorexia e bulimia em homens é mais em homens que são dançarinos, assim, bailarinos, entendeu? Por quê? Porque eles tentam se enquadrar naquele padrão, que o quê? Que tem que ser magrinho, enfim. Mas é muito mais raro acontecer em homens do que em mulheres, justamente porque a mulher, ela tende a se preocupar mais com a imagem corporal. Entendeu? Não que os homens não se preocupem, mas a mulher, ela tende a se frustrar mais, entendeu? Entendi. Muito interessante. Tem duas contribuições aqui, doutora. Eu vou entrar nas perguntas do pessoal. E aqui, como todo mundo já sabe, você tem vez e tem voz. Então, o Otávio, eu não sei se eu entendi direito, tá, Otávio? Se você estiver aqui com a gente, mas qualquer coisa você complementa aí nos comentários. Ele faz a seguinte pergunta: o bem-estar físico e mental tem influência no nosso alimento? Ele falou no nosso alimentar. Não sei se de repente é essa a interpretação que eu estou tendo agora. O bem-estar físico e mental tem influência do nosso alimento? Acho que foi isso, não sei se eu entendi. Qualquer coisa você... ele botou aqui, do nosso alimentar. Eu pode até repetir, mas assim, pelo que eu entendi, eu acho que ele está falando assim, se a alimentação, ela influencia no bem-estar físico, seria isso? Eu acho que seria nesse nível aí, mais ou menos isso. Influencia bastante. Tanto que tem pessoas que, por exemplo, se eu não me aceito, mas se eu começo a ter uma alimentação saudável, se eu começo a mudar os hábitos alimentares, consequentemente o resultado vai vir. Isso vai melhorar o meu bem-estar, tanto físico, o corpo em si, quanto mental. Eu vou começar a me aceitar mais, entendeu? Perfeito. A Nielza 11, ela está dizendo o seguinte, baseado naquele comentário que fizemos há pouco. Acho que a sociedade cobra mais das mulheres que dos homens. Acredito também que o machismo histórico que está entranhado em nossa sociedade tem tudo a ver com isso, aquilo que a gente comentou um pouquinho atrás. Com certeza. Super concordo com Nielza. Super. Pronto. A Josi... Entendi.
A Joselene Maria, ela faz uma segunda pergunta. Ela testa um comentário aqui. Ela diz o seguinte: mas eu penso tanto em perder peso que não dá fome. Chego até passar mal, mas não sinto fome. Por que isso acontece, doutora? Isso daí, Cacá, tá super relacionado. Não significa dizer que ela tem anorexia, mas é um comportamento, uma tendência, um gatilho para desenvolver. Porque lembra que eu falei que o hormônio da fome está aumentado em pessoas que têm anorexia? Isso. É o corpo implorando por comida. Só que do mesmo jeito que na outra live que eu falei, que tinha a leptina, que é o hormônio da saciedade. Nos obesos, a leptina ela tá maior. Então, o que é que justifica o obeso comer mais? A resistência que ele cria. Então, do mesmo jeito que um obeso, ele cria essa resistência através da saciedade, um anoréxico ele pode criar uma resistência em relação ao hormônio da fome. Ou seja, de tanto o hormônio estar aumentado e eu não comer, de tanto estar aumentado e eu não comer. Chega um tempo que vai estar aumentado e vai ter uma resistência do meu corpo e eu não vou mais sentir a fome física. E isso não é saudável, gente, porque pode causar uma série de complicações que eu vou abordar posteriormente. Pois bem, então, Josilene, qualquer coisa, manda um direct aí para a doutora, tá? Que ela te dá mais orientações, tá, Josilene? Isso é muito importante, porque é saudável. Porque o que você está relatando agora para a gente, eu até te agradeço pela confiança, isso é muito sério, né? Então a doutora Joyce com certeza vai poder te ajudar. Então depois tu vai lá no direct, depois que terminar a live, vai lá, troca uma ideia com a doutora, que ela vai te ajudar nisso. Isso aí eu sei porque eu conheço a Joyce e ela vai te ajudar muito nisso. Então vamos lá. Falando sobre, saindo um pouquinho do contexto da bulimia, doutora, o que é a anorexia nervosa? Eu li um pouco sobre isso, mas eu não entendi muito bem, né? A gente lê, tem que reler. Mas o que é essa anorexia nervosa? Que é justamente esse tipo de anorexia que faz com que muitas pessoas, né, tirem a sua própria vida, cometam suicídio. O que é isso? É um termo, Cacá, é o termo que utiliza, entendeu? Se anorexia e anorexia nervosa são as mesmas coisas. Só que rotineiramente a gente utiliza a anorexia porque é mais prático. Mas é anorexia nervosa, bulimia nervosa, sempre acompanha desse nervosa. Ortorexia nervosa, lembra daquele que eu falei? Isso. Da fixação saudável? Então, é tudo nesse termo nervosa mesmo, porque mexe com a questão psicológica. Nielza... Entendi. Parece que é justamente nessa anorexia nervosa que aumenta 23 vezes mais, né, o desejo da pessoa tomar algumas atitudes que queiram, né, tirar até a sua própria vida, né, justamente porque se sente, como você falou, né, tem fome, mas ela se vê, não sei se ela se vê gorda, né, ela se vê gorda, cada vez mais vai perdendo peso, não tem vontade de comer. Realmente é muito complicado mesmo. Ok, Cacá, de verdade, a gente tem que ter uma relação boa com a comida, entendeu? Independentemente se for para emagrecimento, ou se for para hipertrofia, ou se for para qualquer coisa, a gente tem que se relacionar bem com a comida. Então, a partir do momento que eu tenho medo da comida, se é uma coisa que vai me nutrir, se vai ajudar o meu corpo, se for correta, né, se for adequada, por que eu vou ter medo de comer? Se o meu corpo precisa de comida para funcionar. Então, meio que um ato, assim, né, que você está meio que descuidando do seu próprio corpo, entendeu? É como se você tivesse um animal e não alimentasse ele. Como é que você vai ter amor por ele se você não alimenta? Entendeu? A minha lógica. Perfeito. Então, já que a gente falou desse contexto geral, desses problemas, dessas patologias, então, quais as causas mais comuns que tornam uma pessoa tanto anoréxica quanto bulímica? Existe alguma causa fora, não sei se a questão orgânica, né, não sei se né, hormonal, ou existem outras causas, talvez causas externas que fazem com que essas pessoas se tornem anoréxicas e bulímicas? Existem algumas causas? Além da insatisfação corporal, baixa autoestima e depressão, existe a predisposição genética também, ou seja, se eu tenho um transtorno alimentar, eu modifico um gene meu e posso transmitir para os meus filhos. Entendeu? Então, tem essa predisposição genética também. Como a obesidade, né? Da outra live que eu abordei. Isso. E tem a questão genética também. Então, é um ato de amor, não só com você, mas com seus filhos, enfim, né? Porque é transmitido geneticamente.
Nielsa colocou aqui que eu poderia citar os sintomas, então eu vou citar posteriormente. Tanto os sintomas, quanto como você pode identificar uma pessoa, as complicações também. Vai ser abordado. Então, vai acompanhando a gente aí. Então, a gente já falou que as causas, elas tanto podem ser internas, né, que são essas predisposições do próprio organismo, né, que vem de família, quanto, né, genética, e as externas, e aí vem a depressão, né, vem esses outros fatores externos, a baixa autoestima, que leva as pessoas a se tornarem anoréxicas e bulímicas, né, as pessoas que não se conformam com o próprio corpo. E depressivas, muito bem. Carol botou misericórdia. Por que mulher misericórdia? Tá com isso não, né? Nem Então vamos lá. Então quais são as complicações? O que é que a gente pode aprender hoje? As complicações, a gente sabe que, assim, o fim, né? O fim a gente sabe que se a pessoa não se cuidar, infelizmente, né, pode ir para outros caminhos. Mas quais são as complicações mais comuns, mais inerentes da bulimia e da anorexia? Quando eu falo que é sério, é porque é muito sério mesmo. A anorexia, ela pode causar hipoglicemia. Por quê? Porque a pessoa não vai estar ingerindo alimento. Como é que vai ter glicose para o meu corpo funcionar? E a glicose, o carboidrato, ele é a principal fonte de energia. Ou seja, eu estou privando o meu corpo, eu não estou colocando combustível no meu corpo. Tá entendendo? Então, além disso, quase todos os sintomas, vamos dizer que todos, eles estão relacionados com a deficiência de nutrientes. Ou seja, a queda de cabelo é bastante comum em mulheres que têm amenorreia, ou seja, elas param de menstruar, justamente porque elas diminuem bastante o percentual de gordura. E os hormônios que são responsáveis pela menstruação, eles dependem de gordura. Por isso que a gordura também é importante no nosso corpo. A gente diz, eu quero zerar o percentual de gordura, vai morrer, infelizmente. Porque o corpo precisa de gordura, entendeu? Tem a osteopenia, que são as fraturas ósseas. A anemia por deficiência de ferro, entendeu? Deixa eu lembrar de mais alguma. Falei osteopenia, anemia, amenorreia, queda de cabelo, diminuição da imunidade também, super importante. Porque o corpo ele precisa de nutrientes para poder fortalecer o sistema imunológico. Então, quando eu começo a privar meu corpo disso, consequentemente, o meu sistema imune cai e a chance de eu contrair uma infecção, uma inflamação, alguma bactéria, enfim, vai ser bem maior. Além disso, que existem os danos mais sérios. Quando a anorexia ela já está num grau mais grave, ela pode causar falência múltipla dos órgãos nobres do nosso corpo, né? No caso do cérebro, falência do cérebro, do fígado, dos rins, enfim. Além de que pode causar também, falei de fraturas, falei de falência, isso, falei de tudo já. E também tem a questão do dano cerebral, né? Que está relacionado com a hipoglicemia, justamente porque meu cérebro, a fonte principal o combustível que o meu cérebro usa primordialmente é a glicose. Então, quando não tem glicose, o meu corpo começa a utilizar várias fontes alternativas de energia, começa a depletar a proteína. O que é depletar, minha gente? É pegar a proteína do nosso corpo e começar a quebrar e utilizar como fonte de energia, transformando proteína em glicose. E isso não é saudável, porque a gente está perdendo a qualidade muscular, entendeu? Falei-nos da anorexia, os da bulimia agora. Os da bulimia, Nielsa fez um comentário, acho que foi sobre o que eu falei. Já falo. Podemos dizer. Com certeza, Nielsa, a baixa imunidade, com certeza, é um fator que pode predispor o indivíduo a ter a Covid. Tanto a obesidade como o baixo peso, assim, no caso, quando você baixa muito o percentual de gordura, para de comer, enfim, você está privando seu corpo de alimento e está predispondo uma infecção, inflamação e, no caso, a Covid também. Voltando aqui para o assunto. A bulimia, então, ela está relacionada também a bastante complicações. Então, tem a questão, quem tem bulimia, ele tende a ter uma face mais arredondada, entendeu? Por conta do aumento das parótidas, então, nessa região aqui. Então, dá a impressão de que a pessoa está com o rosto realmente inchado, de tanto que ela induz o vômito, inflama as parótidas e causa esse rosto mais inchado mesmo. Tem também a questão da atrofia das vilosidades intestinais. Que trem é isso? Gente, o uso contínuo do laxante, ele vai irritar
a mucosa do meu intestino. E o que é que isso vai causar? Vai predispor. Tanto porque o intestino, pouca gente sabe, mas o intestino ele é responsável também pela nossa imunidade. Ele é muito responsável pela nossa imunidade. Porque o que a gente come, ele passa pelo intestino. E se for algum vírus, alguma coisa que esteja atrelado à alimentação, ele pode passar para o corpo se o intestino ele estiver desregulado. Ou seja, as vilosidades elas funcionam como, vamos dizer que seja isso aqui, uma paredinha, entendeu? Então, quando eu começo a fazer o uso crônico de laxante, tenho que fazer laxante para poder me livrar do que eu comi, da diarreia, ficar mais seco. Muita gente faz isso. Então, por favor, quem fizer, tenha mais amor e fale. Porque o que é que acontece? A minha barreira do intestino, um intestino saudável, ele tem a barreira bem fechadinha. Então, se tiver algum micro-organismo, ele meio que é mais difícil de passar, porque é bem juntinho. Quando eu uso laxante, eu espaço as minhas vilosidades de intestino. Tudo que eu espaço, a chance de passar um micro-organismo, alguma coisa, de eu contrair uma infecção e ir para o meu sangue, porque o que a gente ingere, os nutrientes, eles vão diretamente para a corrente sanguínea, né? Fígado, enfim. A chance de ter uma infecção, de causar uma inflamação é muito maior. Ou seja, além de que pode causar também intolerância à lactose. Por quê? Porque a pessoa ela perde as enzimas que digere, no caso a lactase. A lactase ela é uma enzima que ela se localiza nas bordas do intestino. Então, tudo que eu uso laxante é meio que ele varre essas enzimas que vão digerir. Então, a pessoa, ela ingere a lactose, sem ser digerida, né, praticamente, e vai causar uma série de sintomas, diarreia, principalmente diarreia, tá? Mas pode causar também vômito, enfim, por conta desse espaçamento. Então, falei do aumento das parótidas devido à indução do músculo. Falei da atrofia das vilosidades. Tem outro também que é bastante comum, que é o sinal de Russell. O que é isso? As mãos das pessoas, elas ficam com uns calos assim, de tanto de induzir o vômito. Essa parte ácida que vem do estômago, ela começa a corroer, entendeu? Aí fica tipo uns calos assim nas mãos, sabe? Que é sinal de Russell. Também essas pessoas, elas podem ter erosão na garganta e no esôfago, de tanto que o ácido do estômago, de vômito, né, de vir, esse ato de induzir vem e começa a corroer o meu esôfago. As pessoas se queixam muito de dor de garganta. Recentemente, eu tive uma paciente aqui, que óbvio que eu não vou citar o nome, mas eu tive uma paciente aqui que ela relatou quase todos esses sintomas de bulimia e ela não sabia que tinha, entendeu? Porque se comia, sentia culpa, induzia o vômito, sentia bastante dor de garganta, entendeu? Tem essa dor, assim, essa inflamação, a garganta inflama demais, entendeu? E justamente por conta do que eu falei, né? Desse ácido que vem. E vamos lá. Essa paciente também, ela se queixou bastante de intolerância à lactose. Toda vez que eu como alguma coisa com lactose, eu fico com diarreia. Por que isso? Eu nunca tive isso. Eu disse, calma, peraí. O laxante faz uso fácil. É o laxante que está causando. Então, falei do sinal de Russell, falei do aumento das parótidas, falei da atrofia das vilosidades. Pneumonia, sabia, Cacá? Pneumonia. Pneumonia? Pneumonias. Quem tem bulimia nervosa. Por quê? Porque causa microaspirações de vômito e causa realmente os pulmões, essa inflamação, pneumonia. Isso daí eu só soube na faculdade, não sabia. Basicamente isso. Então, vê como é sério, gente. Não é simplesmente, eu tô sentindo culpa, vou vomitar e tá tudo certo. Ou então, eu tô me achando gorda, vou parar de comer e tá tudo certo. Não é. Pode causar uma série de complicações, tá bom? Não siga exemplo dos filmes, das novelas. Não siga esse exemplo. Siga aí os conselhos da especialista no assunto. Tá certo, gente? Então, deixa eu ver só um comentário aqui, que a Nielza... Tem um documentário na Netflix. Um documentário não, um filme que é O Mínimo para Viver, que retrata, assim, esses transtornos alimentares. É bastante interessante. Como? Vou anotar. Um Mínimo para Viver. Um Mínimo? Ou Mínimo para Viver. Para Viver. É muito perfeito esse filme, viu? Já tomei nota. Vou assistir. Pode assistir, que vale muito. Muito bem. Deixa eu ver aqui. A Nielza, ela disse, Carlos e Jorge estão de parabéns. Obrigado, Nielza.
tanto pelos temas abordados nas lives, quanto das clarezas nos questionamentos. Obrigado, viu, Nielza? Obrigado. Então, assim, diante de tudo quanto foi falado, a gente já está chegando já ao finalzinho da nossa live, você já falou das complicações, dos sintomas e tudo mais, né, da questão da gravidade desses problemas, dessas patologias. Então, como é que a família, Joyce, porque não adianta a gente falar de tudo isso e a gente não colocar a família no meio. Então, como é que a família, como é que os parentes, como é que os amigos mais próximos podem identificar alguém, tá, que está sofrendo com essas patologias? Tem que se atentar, gente, ao comportamento das pessoas. É o principal parâmetro para um parente ele chegar a um amigo e tentar ajudar, né? Porque, um exemplo, uma pessoa com anorexia, se a pessoa já está extremamente magra, mas ela vive se queixando que está insatisfeita com o corpo, vive se queixando que não quer comer porque vai engordar, ela vive dizendo que está gorda, que não quer sair, entendeu? Até, Cacá, tem pacientes, muito pacientes, mas tem pessoas que elas fazem exercícios em excesso, na tentativa de, eu estou muito gorda, então eu vou fazer muito exercício para poder ficar mais magra. Então, o comportamento é o principal parâmetro para os parentes, familiares e amigos, né, identificarem se a pessoa ela tem um transtorno alimentar. Já no caso da bulimia, as pessoas que têm bulimia, né, o comportamento delas é mais compulsivo, ou seja, é aquela pessoa que vai comer descontroladamente. E também tem pessoas que comem e já vão direto pro banheiro. Aí fica, passei mal, não sei o quê, já começa a desconfiar. Toda vez que fulana come, já vai pro banheiro e diz que passou mal, ou então... Tem gente até que diz que induz o vômito, entendeu? Mas não sabe que é um transtorno alimentar. Acha que é normal. Comi, toda vez que eu como em excesso, eu vou induzir o vômito. Isso não é normal. Então, os parentes, amigos, familiares têm que se atentar a isso, justamente observando o comportamento alimentar da pessoa. Se tem alguma coisa estranha, então é fundamental tratar logo para poder não ter uma complicação pior, né? Isso, muito bom. A Carol está dizendo assim, muitas vezes, ela está dizendo o seguinte, muitas vezes as pessoas só sabem criticar de fato. De fato. Então, é um momento de se abraçar, é um momento de dar as mãos, porque pessoas que têm transtorno, já está falando, transtorno não é algo normal, não é algo natural, precisam de ajuda. Então, ao invés de criticar... Não é frescura, porque tem muita gente ainda acha que é frescura. É frescura. Se é frescura, toda vez não quer comer, é frescura a pessoa toda vez que come querer vomitar, mas não é, gente. É psiquiátrico mesmo. Então, gente, olha, depressão não é frescura, suicídio não é frescura, transtornos não é frescura, anorexia não é frescura. Então, gente, é cuidado. Temos que ter cuidado, principalmente entre os nossos, tá? Então, como a doutora falou, observe, fique atento. Qualquer sinal estranho, chame para conversar. A conversa é a porta principal para todas as coisas. Com certeza. As pessoas elas têm que ter a consciência de que esse comportamento não é normal. Justamente. Entendeu? Como é que a pessoa come e já vai regurgitar, já colocar para fora? Né? Você vê, fazer uso de laxante sem estar com prisão de ventre, sem ter a necessidade do uso do laxante. Você vê que é estranho. Então você vê em casa, um uso de laxante lá e vai secando rapidamente, vai comprando. Então, já perceba esses pequenos alertas, esses detalhes, não é isso, doutora? Isso, olha os detalhes, atente para os detalhes. Com certeza. Porque possa ser que, às vezes ninguém percebe e a pessoa, ela também não tem consciência que o comportamento que ela está tendo é errado. E quando alguém chegar e oferecer uma ajuda, pode ser que internamente, né, a saúde do corpo já esteja totalmente debilitada, entendeu? E é muito sério mesmo, gente, muito sério, bastante. Principalmente a anorexia, tem muita gente que chega assim, entendeu? Se eu tenho uma pessoa com anorexia em casa, aí eu digo, você vai comer, senta aqui, a pessoa já está com anorexia toda. E eu digo para a pessoa, senta aqui, você vai comer. E ela começa a comer em grande quantidade, isso pode causar falência respiratória. Isso. Também, falência nos órgãos. Por quê? Porque é uma chegada muito rápida de alimento no corpo. Isso causa uma síndrome que a gente chama de síndrome da realimentação. Ou seja, a pessoa estava em um período de jejum constante ou comendo pouquíssimo e, de repente, começa a chegar um monte de nutrientes de uma vez só.
entendeu? E isso não é saudável. E isso pode causar morte também, a realimentação, essa síndrome. Chega nutriente muito rápido, o meu corpo não consegue dar conta e pode causar uma falência respiratória então, gente, também. Qualquer sinal de alerta que vocês perceberem, procure um especialista. Procure um profissional de nutrição, procure um psicólogo. Ajude essas pessoas, porque às vezes quem sofre dessa patologia, quem tem esses transtornos, é como a doutora falou, às vezes não sabe que tem esse transtorno. Ela acha que é normal. Então ela está precisando de ajuda. E muitas vezes você é o canal que Deus vai usar para salvar essas pessoas. Para que não tome uma decisão, uma atitude lá na frente e depois você vai chorar. Já sai dessa live o seguinte: se você conhecer alguém que tem esse tipo de comportamento, já chega e já instrui a pessoa de que isso não é normal. Justamente. Então, ajuda agora é necessária. A gente está chegando no finalzinho. Então, doutora, existe tratamento? Claro que existe. Então, qual seria o tratamento mais viável? Claro, não tem como a gente dizer tudo no momento só. Mas, resumidamente, qual o tipo de tratamento que é mais adequado para esses casos? Opa! Como eu falei no início da live, é multi. Tem que ter uma equipe multi. Ou seja, um médico vai tratar as complicações que eu já citei. O psicólogo, ele vai ajudar na mudança de comportamento. E o nutricionista, o que é que ele vai fazer? Ele vai ajustar a alimentação e também ajustar para poder normalizar esse padrão alimentar. E também ele vai normalizar o estado nutricional do meu paciente. Ou seja, se é um paciente com anorexia, eu vou restabelecer o estado nutricional dele, só que isso é um trabalho de formiguinha, aos poucos. Não adianta chegar e mandar a pessoa comer, porque muitas vezes, Cacá, para você ter noção, os pacientes anoréxicos, eles nem começam a comer via oral, entendeu? De tanto que o corpo já está acostumado a não ter nutrientes. Como é que a gente faz? A gente faz a nutrição enteral, ou seja, por sonda, ou então, nos casos mais graves, até parenteral, que é pela veia, entendeu? A alimentação. E isso tudo é calculado minuciosamente. Ou seja, não, feito eu falei, não é chegar, pegar uma pessoa que tem anorexia, botar numa mesa e dizer que vai comer agora. Não. Tem que ter todo esse tratamento para ela entender a importância da alimentação. Isso o nutricionista e o psicólogo juntos, tá bom? Mas o nutricionista, ele faz o trabalho de educação nutricional. O que seria isso? Eu como nutricionista, eu não posso só prescrever uma alimentação. Eu tenho que empoderar, né, no caso do meu paciente. Então, eu tenho que ensinar ele a se alimentar. Porque ele tem medo da comida, a relação dele com a comida não é boa. Então, eu tenho que estruturar a relação do meu paciente com a alimentação, eu tenho que explicar a importância da alimentação e fazer esse trabalho de educação nutricional. E eu tenho que também ajustar a alimentação na parte de caloria também, principalmente em quem tem anorexia. Quem tem bulimia, normalmente, já pode se alimentar por via oral. Normal, alimentação normal também. Só que tem que fazer todo esse trabalho para a pessoa entender que a alimentação você não precisa comer em excesso, você tem que tratar a compulsão alimentar e tem que tratar também a questão do comportamento alimentar da pessoa, ou seja, a pessoa parar de utilizar método compensatório. Isso não é chegar e dizer, você não vai usar laxante não, faz não. É você chegar, conversar, explicar o motivo também. Porque muita gente faz e acha que não tem prejuízo para a saúde, mas na verdade tem. Então é todo esse trabalho. Normalmente, como é que o nutricionista trabalha com pacientes com transtornos alimentares? Através do diário. Tu já conhece, né? O diário alimentar, lembra? Isso. Isso. Só que o que é que o nutricionista faz? Ele pede para o paciente atribuir uma nota antes de se alimentar, uma nota em relação à fome, e depois de se alimentar, ele dá uma nota em relação à saciedade, a sensação de estar cheio. E isso ele começa a avaliar o nutricionista e vai vendo a evolução do paciente, entendeu? Ou seja, o paciente que dizia que não tinha fome já está começando a se acostumar com a alimentação, já está se habituando, tem essa relação boa com o alimento e começa a se alimentar normalmente até chegar ao ponto de restituir, no caso, recuperar o estado nutricional e levar uma vida normal. Mas é uma equipe multi, tá? Além do enfermeiro também, que contribui na parte de sonda, enfim. É uma equipe multi para tratar, tá? Perfeito, muito bom. Então, gente, a gente está finalizando essa live.
Sim, eu gostaria. Geralmente a gente faz a hora do parafrasear, mas hoje a gente não vai fazer. Porque eu quero deixar aberto. Já faz 1 hora, já. Já passou de 1 hora. Já passamos de 1 hora. Como eu E falei. não bloqueia, não? Não bloqueia não, porque graças a Deus o Instagram reconheceu a gente e a gente pode fazer hora com mais de 2, 3 horas de live à vontade, sem cair. É reconhecer. É fazer o quê, né? É bênção. Então, gente, eu quero abrir esse espaço. Não sei se de repente alguém ficou com alguma dúvida. Enquanto a gente vai fazer uma outra perguntinha, Joyce, a doutora, eu quero deixar esse espaço para você fazer alguma pergunta, talvez que não ficou clara aqui, alguma dúvida que você tem ainda, deixa nos comentários rapidinho, tá certo? Enquanto isso, enquanto você escreve aí, doutora, quais os conselhos que a senhora daria pra gente agora e aqueles que vão assistir depois essa live? Talvez tenha um parente, tenha alguém aí que esteja passando por essa situação. Então, quais conselhos a senhora poderia dar agora, nesse momento? Certo. Carol, Bri, a Aline que falou comigo, Nielza também. Só agradecer, gente, a todo mundo que tá aqui, tá bom? Que ficou com a gente até o final. E tá também minha paciente, ó, meia live, ótimo. Sim, vamos lá, os conselhos. Aprendam a ter uma boa relação com a alimentação, que eu já falei. Gente, eu quero emagrecer, não adianta querer restringir demais, querer começar, vou comer só essa quantidade. Não vou comer para não engordar, tô com fome, mas também não vou comer, entendeu? E outra coisa também, aprendam a diferenciar a fome física da fome fisiológica. Isso eu falei na aula de obesidade e vou falar aqui novamente. A gente tem que saber o que é fome e o que é vontade de comer. Principalmente nos casos de compulsão alimentar. O paciente ele não consegue diferenciar e começa a ter crises compulsivas e come mesmo sem estar com fome física. Fome física é quando o meu corpo está pedindo comida. Entendeu? Já sinto tontura, fraqueza, enfim, meu corpo está pedindo comida. Então, é fundamental. E, como sempre eu falo, quem puder, opte por ter uma ajuda de um nutricionista, que é o profissional que vai justamente adequar a alimentação. Porque eu sempre digo, todo mundo sabe o que é saudável, todo mundo sabe o que não é. Só que o que é que vai fazer a diferença? A quantidade e a estratégia utilizada especificamente para você, individualmente. Ou seja, de acordo com as suas necessidades. Então, existe todo um cálculo por trás. Não é só chegar na consulta, né, e dizer assim, tu vai comer isso e isso e entregar. Eu não trabalho desse jeito. Então, é todo um cálculo por trás. É tudo elaborado de acordo com as suas necessidades e a sua individualidade. Adaptado, no caso, se você tiver alguma patologia. Então, assim, quem tiver a oportunidade de ter um tratamento, né, no caso, um especialista, nutricionista, que possa lhe ajudar, super indico, porque é fundamental. Além de ajudar você a ter essa boa relação com a comida também. Até porque, Cacá, eu falei da ortorexia, né, essa fixação de ser saudável. Então, quando eu passo fome, eu não começo restringindo demais, entendeu? Eu sempre deixo ali na margem. E sempre peço feedback dos pacientes. Por quê? Porque eu tenho margem para aumentar e tenho margem para diminuir. Então, se você está se adaptando bem, já é um sinal de que eu, na próxima consulta de retorno, no caso, eu possa ajustar e diminuir mais, porque eu sei que o organismo está se adaptando bem. Mas, principalmente, não só dieta, né? Mas, assim, a educação alimentar tem que ser uma coisa prazerosa. Tem que ser uma coisa boa. Tudo bem, minha gente, eu sei. Não é fácil. Não é assim, é 1000 maravilhas. Não é, porque é uma mudança diária. Mas você tem que focar o quê? O seu objetivo, que principalmente em nutrir seu corpo. Ou seja, não basta se alimentar, até para quem quer engordar, entendeu? Tem muita gente que é magrinha e que, eu posso comer de tudo porque eu sou magra. Não. Se eu pegar um exame seu e você acordar ficar anêmica, e aí? Vai querer continuar assim na sua vida? Se eu pego um exame seu e vejo que você, apesar de ser magra, está com esteatose hepática, tá com gordura no fígado. Vai ser saudável para você continuar assim? Então, não é saudável. É fundamental ter essa boa relação com a comida. Perfeito. Então, gente, eu só tenho a agradecer a vocês. Eu não sei se o personal ficou aí, que de repente eu gostaria de convidá-lo para também ter uma live no Dedo de Prosa. Né? Olha, Júlio. Se ele estiver aí, depois vem no direct para a gente conversar um pouco. Também é importante trazer esse tipo de profissionais para a gente conversar aqui, somente nesse período de pandemia. Então, Joyce, eu só tenho a te agradecer mais uma vez. Você, como sempre, muito gentil em atender o nosso convite. Então, fico muito alegre. Eu creio que a gente conseguiu, né,
chegar no objetivo comum, é trazer esse alerta, é trazer essa mensagem, esse recado para as pessoas. Porque talvez alguém olhou assim, transtorno alimentar com suicídio, sim, tem muita relação. Você viu aí, você participou dessa aula incrível, então tem relação sim, tá? Então é ter cuidado, é procurar os profissionais, tá? Como ela falou. Então, para a semana, vamos ter muito conteúdo ainda, então quero te convidar para estar com a gente aqui ainda nessa campanha do Setembro Amarelo. E mais uma vez, minha amiga, Deus te abençoe. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. Bater esse bate-papo assim não é bem legal, gente, porque eu amo falar. E as portas estão abertas, viu? Estão escancaradas. Vou te chamar, eu vou. Então, gente, muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Um cheiro no coração de todo mundo. E até segunda, se Deus assim permitir. Doutora? Tchau, gente. Muito obrigada. De verdade, a todo mundo que ficou com a gente até o final. Entendeu? Quem tiver alguma dúvida, pode vir no meu direct, que eu respondo sem problema nenhum, tá bom? Então, muito obrigada. Foi bastante produtivo, eu acredito. Então, tamo junto. Um cheiro. Muito obrigado a todos. E até segunda-feira, se Deus assim permitir. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.